pessoal, então começamos a nossa aula e vamos começar fazendo uma revisão muito rápida de onde nós paramos com o nosso projeto, né? Nessa aula a gente está trabalhando com o React e a gente está aprendendo os conceitos, né? Entendendo todos os conceitos para a gente poder depois avançar para a parte mobile. Então vamos lá, esse é o nosso projeto, só mostrá-lo aqui, né, no navegador, a execução dele, né, ele funcionando aqui, né, primeiro deixa eu subir o servidor, que eu acho que não deve subir, não subir, yarn dev, a gente sobe o servidor, a gente aguarda um pouquinho, a gente tem um servidorzinho rodando lá na porta 80, né, localhost 8080, né, já compilou, maravilha. Vamos lá, estamos rodando aqui. Aí vocês se lembram que na semana passada a gente estava com essa aplicação, a gente implementou aqui esses botõezinhos, né, que serve para a gente poder remover um componente, né? A gente criou um vetor com algumas tecnologias, né? E a gente pode inserir algumas tecnologias, por exemplo, Express JS, ele adiciona e aqui a gente remove. Removemos tudo, mas é claro que se eu atualizar a página, volta tudo a estaca zero, ou seja, ele remonta, ele renderiza todos os elementos do nosso vetor, todas as tecnologias que nós definimos lá no nosso vetor. Então vamos dar uma olhadinha no código, vamos conferir aqui. Bom, vamos rapidinho assim dar uma repassada assim bem do zero, né? Por onde começa a nossa aplicação? A gente JSON, que a gente define todas as dependências, né, da nossa aplicação, todas as bibliotecas que a gente usa. Esse webpack.config.js é um arquivo de configurações e ele define aqui, ó, a entrada, o ponto de partida, que é o index.js que está na pasta source, né? E quando a gente executa, olha, o nosso servidor aqui, ele vai buscar lá na pasta public, essa pasta public que ele busca esse index.js. Tá? Esse bundle aqui é o código transpilado, ele pega todo o JavaScript e joga dentro desse bundle.js, como a gente já viu. Então, como a gente falou aqui no pack.json, a gente definiu que o ponto de partida é a pasta source index.js. Então, pasta source index.js. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Fazemos as importações, as bibliotecas que a gente usa, e aí nós definimos nosso primeiro componente. E aí a gente está trabalhando com um componente dentro do React. Definimos aqui o componente app. E onde é que está o app? Está na minha pasta raiz, né, na pasta, ou melhor, dentro da pasta local, né, na pasta ponto aqui, que é a pasta onde está o index, e aí ele tem um arquivo app lá dentro. Então, app.js está aqui, ó. Esse é o arquivo. Então, voltando aqui no index, o que a gente faz aqui, ó? A gente importa esse app e a gente utiliza esse método render e renderiza o nosso código. Quer dizer, ele renderiza, ele gera o HTML do quê? O que ele faz? Ele pega o componente app e vai renderizar o componente app aonde? Lá dentro do nosso HTML, onde está um elemento chamado app, o ID app. Então a gente vai entrar lá no nosso HTML, que é esse aqui, ó, que eu expliquei já para vocês, a pasta public, o index.html. Então aqui vocês veem, ó, o ID app. Então aqui é que vai entrar todo o nosso HTML. Então vamos ver a origem do nosso HTML. Essa é a origem do HTML. Então vamos ver como é que contém esse HTML. Então voltamos aqui o index, né? Vamos analisar então esse componente app. Então, o que tem dentro desse componente app? A gente vai lá, ó, abre aqui o app.js. O que esse cara faz? Ele importa um arquivo chamado app.css. Observem que está na mesma pasta source. Então está aqui, ó. O app.css é onde nós definimos o estilo da nossa aplicação. Então nós definimos o app.css, aí colocamos aqui que o corpo vai ter uma cor, tal, uma cor escura,
a fonte vai ser branca e o tipo de fonte vai ser esse Arial Helvética Sans Serif. Aí voltamos aqui para o app. E aí, o que a gente faz? A gente importa um outro componente chamado TechList. Você vê que é uma cadeia, né? Um componente chamando o outro, né? A gente importa esse TechList, que é aquele componente que vai listar as tecnologias, né? Vamos voltar lá no HTML para a gente ver, ó. É o componente que vai listar essas tecnologias. Aí a gente tem aqui a função app, que ela retorna um TechList. Então vamos analisar agora esse nosso componente TechList. Tá? Onde é que esse componente TechList está? Ele está dentro da pasta Components. Nós criamos uma pasta chamada Components aqui, ó. Então a gente tem aqui o TechList. A gente entra dentro dele e vamos ver rapidamente o que tem o TechList. O TechList, vamos olhar. Vamos começar aqui com os imports, né? Ele importa, né, os componentes, ele importa as bibliotecas que a gente usa. Ele importa um componente TechItem, olha. Então a gente criou um componente nosso chamado TechItem, que está na mesma pasta desse TechList. Então aqui, ó, tem o TechList e o TechItem. Eu estou importando o TechItem. A gente já vai ver o que faz esse TechItem. Então a nossa classe TechList, ela estende o component, né, que nós importamos lá em cima do React. E aí o que a gente faz? Vamos lá no método render. Ele renderiza o quê? Ele retorna o quê? Um formulário. Esse TechList, tá? É o TechList. Ele retorna esse formulário. E o que tem esse formulário? Exatamente isso aqui, ó. E o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ele começa aqui em cima, varrendo, olha, tá vendo? Ó? A gente tem aqui o nosso vetor text, aqui, ó. A gente criou um vetor text dentro do nosso estado, aí tem que ver aquela aula que a gente falou sobre estado, né? Lembre-se de que qualquer coisa que a gente altera dentro do estado, ele renderiza a página, né? Só que essa renderização, digamos assim, ela segue o padrão SPA, Single Page Application, quer dizer, não faz aquela atualização, aquele refresh, né, de página, né? Uma coisa, ele funciona como um desktop, de forma assim muito rápida, você nem percebe que a página foi atualizada. Então, ele lista isso aqui. Como é que ele faz para listar isso? Ele usa aquele método map, que varre todo o nosso vetor text, e cada elemento que ele lê, por exemplo, ele leu o primeiro elemento lá, ele leu o Node.js, ele pega esse Node.js, atribui para essa tag, e essa tag aqui, ó, ela é mostrada aqui dentro. Só que ele exibe por meio do TechItem. Aí a gente tem que ir lá no TechItem. A gente vem aqui no componente TechItem, e o que o TechItem faz? Ele recebe a propriedade tech e a propriedade onDelete, que a gente falou bastante na aula passada sobre isso. E ele exibe a tecnologia, está aqui a tecnologia que ele exibe. Então, por exemplo, ele exibiu aqui o primeiro elemento, Node.js. Ele exibiu o Node.js e logo em seguida ele já exibiu um botão permitindo que você remova, né? Remova aquela tecnologia. E aí, para isso, nós utilizamos aqui o evento onClick, e ele executa o método onDelete. E esse onDelete está onde? Ele não está aqui. Nós o passamos em propriedade, né, por propriedade. Ele está lá no TechList. A gente vem aqui no TechList. Aí no TechList, a gente vê aqui o onDelete. Ó. Aliás, o que ele executa é handle delete, né? Vamos voltar aqui, ó. Quando ele executa esse onDelete, vamos lá. Aqui, ó. onDelete. Vou localizar aqui. Olha aqui. onDelete, ó. Aqui o evento onDelete, quando ele executa o onDelete, ele chama esse método handleDelete passando a tecnologia. O handleDelete aqui, ó, ele recebe a tecnologia e executa esse método setState para alterar o estado de tecnologias. O que ele faz? Eu expliquei isso aqui na aula passada, ele faz um filtro, ele faz um filtro de maneira que ele atualize todas as tecnologias dentro de text, exceto aquela que eu excluí, aquela que eu passei como parâmetro. Então, se eu clicar aqui no remover do Node,
ele vai atualizar filtrando esse node, quer dizer, esse node já não aparece mais aqui. Então, se eu clicar aqui no remover, ó, o node sai fora, desaparece. Beleza, então a gente volta e continuando, a gente tem esse nosso input, né? Esse input aqui, ó, que quando eu clico, quando eu digito uma tecnologia, eu vou voltar aqui com o Node.js. Clico no enviar, o que acontece? Quando eu clico no enviar, olha, eu tenho o botão do tipo submit. Quando eu clico nesse submit aqui, ele executa o evento do formulário chamado onSubmit, que por sua vez chama o método handleSubmit. O que faz o handleSubmit? Está aqui, ó. HandleSubmit. O que ele faz? Ele captura esse evento e aí, o que ele faz? Observem que quando eu digito qualquer coisa que eu digito, eu coloquei aqui, quando eu digitei o aqui, o que acontece? A gente tem um evento aqui dentro, só relembrando rapidamente, aqui no input a gente tem um evento onChange. Cada tecla que eu digito aqui, esse onChange é executado, e ele chama o método handleInputChange. O que esse handleInputChange faz? O que ele faz? Ele pega o valor que eu digitei e joga para dentro de uma variável chamada newTech. Então, quando eu digitei o ele pegou o e e jogou para newTech. Se eu boto o x, ele pegou x e joga para dentro de newTech. Quando eu terminar de digitar, é JS. Esse newTech aqui ele está com a palavra ExpressJS. E aí, quando a gente submete, quando clica aqui, quando a gente executa o handle submit, o que ele faz? Ele pega o newTech, que no caso está com Express, e atualiza dentro do nosso estado as techs, que são as nossas tecnologias daqui. Aí o que ele faz? Ele insere aqui dentro. Aí no caso ele vai inserir, ó, inserir o Express. Então essa tex aqui, de forma dinâmica, ela recebeu mais um valor. Tá? Essa é a ideia da nossa aplicação que rapidamente a gente deu uma relembrada. E o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Então deixa eu atualizar aqui para poder Ô, voltar no... professor, Pois não. aqui, então, quando eu fui implementar no projeto essa parte, eu tive um probleminha, agora que você falou que eu lembrei. Ele estava funcionando normal, aí quando eu fui implementar aquela parte do Tech Item, aí a hora que eu ia digitar a tecnologia, por exemplo, ele não aparecia escrito o nome da tecnologia, mas ele aparecia o ícone para poder remover, ou seja, ele estava criando, mas não estava ficando para escrito, por exemplo, onde está o Node.js aí, não ficava Uhum. escrito. Ele ficava o botão remover. Aí eu clicava para remover, funcionava. Aí eu digitava embaixo enviável, ele ia. Mas não aparecia para remover. Eu dei uma revisada no código umas 2 vezes e não achei erro. Será que é alguma configuração? Não. Se tiver batendo com o meu código, tem que rodar. Não tem esse tipo de erro, esse tipo de erro, ele independe da tecnologia, da máquina, de qualquer coisa. Tá? Esse tipo de erro não acontece. Tá? Isso aí você tem que dar realmente uma checada, dar uma verificada no seu código, porque quando ele Aham, monta isso aqui, ó, quando ele exibe isso, tá? Quando ele monta isso aqui inicialmente, você tem que verificar o seguinte, ó, esse text aqui, ó, tem que sim. estar com esses valores, Sim, tá? ele Então ele, estava. ele, ele joga isso aqui. Então quando é que ele joga isso aqui na tela? É quando ele faz isso aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, ó, quando ele faz esse map aqui, ó. Quando ele faz esse map, ele varre o text e aí ele usa isso aqui para poder jogar na tela. Mas quem joga na tela, na verdade, é o O delete. tech, tech item, é o componente tech item, ó. É o tech item. Esse tech item aqui é que exibe. Ele recebe a tecnologia e recebe o método, o evento onDelete. Aí ele pega da tecnologia, ele imprime aqui primeiro imprime ela, depois ele imprime o botão onDelete. Tá? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, dá uma revisada no código, de repente é uma coisa que você já olhou umas 10 vezes e de repente não enxergou. Isso acontece, isso é muito comum acontecer, tá? Se fosse um bicho, te mordia. Sim, Tem tá alguma beleza. Depois eu vou coisa dar uma que você, revisada. independente da sua configuração aí, se você conseguiu rodar a aplicação, cara, se você conseguiu rodar a sua aplicação,
não tenha dúvida que não é problema da sua estrutura, não, da sua infra, não. O Sim, problema é algum erro de dedo. tava É, de rodando repente, tranquilo. uma letra maiúscula, um case sensitive, entendeu? Alguma coisa assim. Dá uma Tá revisada beleza. no código que você vai descobrir. Tá Show, depois ok? eu vou revisar. Tá ok, professor. Obrigado. Maravilha. Então vamos lá. Então olha só, a gente começa aqui, ó. A gente fala agora, depois de revisarmos, né? A gente vai falar hoje, os tópicos de hoje são os seguintes. Primeiro a gente vai falar sobre default props e prop types. No primeiro momento a gente vai falar sobre isso. E depois a gente vai falar sobre o ciclo de vida de um componente. O que que a gente está vendo aqui na prática? O que que a gente está manipulando na prática? São os componentes. Por exemplo, o app. Aqui, ó, quando a gente definiu o nosso index.js, nós definimos um componente app. Depois, dentro do app, nós definimos um componente chamado techList. Lá dentro do techList, nós definimos um componente chamado techItem. Então, o que a gente vai estudar agora, no segundo momento, é o ciclo de vida desses componentes. Tá? Mas, inicialmente, a gente ainda vamos trabalhar, claro, né, com base totalmente nesses componentes, a gente vai falar sobre propriedades, props e prop types. Vamos entender esses conceitos que são assim muito importantes, tá? Fundamentais para o desenvolvimento da gente. Tá? É uma parte conceitual que a gente vai ver na prática que é fundamental. Tá? Então vamos lá, como eu falei com vocês, a gente vai agora acompanhando o material aqui e vamos botando a mão na massa e fazendo a coisa acontecer aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente já fez uma revisão no nosso código e aí a gente viu, a gente observou que como é que está o nosso tech item. Ele está assim, ó, a gente exibe aqui o item, depois a gente lista o botão para remover. Isso aí que a gente faz. Tá? Agora vocês observem que a gente passa duas propriedades. Ó, propriedade tech, a propriedade onDelete. Agora imagine que ao chamar essa função aqui, ó, tech item, que a gente não passe esses valores, por exemplo, da propriedade tech. Imagina que a gente não passe o TEP. Quer dizer, vai haver algum problema, né? A aplicação não vai estar legal. Então, o que que a gente tem que fazer? Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai utilizar o conceito de default props. Tá? É o que a gente vai fazer. Então, olha, para componentes escritos em formato de função, como este acima, né, que a gente tem aqui, né, que é o nosso tech item, a gente pode resolver da seguinte maneira. Se por acaso a gente não passar nenhum valor para o tech, a gente pode atribuir um valor lá para a nossa propriedade. Inclusive, a gente mostrou esse exemplo aqui na aula passada. Né? Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui, ó, poderia aqui no tech item, né? Ou melhor, isso, no nosso tech item, né? Que está recebendo, né, os valores, né? Eu vou colocar aqui, ó, tech item igual a tecnologia oculta. Beleza. Então agora a gente não corre mais o risco de repente, se a gente não passar a tecnologia, ele vai pegar essa por default. Então, olha, existe uma forma global no React mais elegante para a gente poder resolver essa questão. Então, ao invés de definir um valor aqui para tech, a gente vai usar o conceito de default props, que é um dos temas da nossa aula. Utilizando esse recurso, basta que a gente pegue qualquer componente, podendo ser de classe ou de função. Por exemplo, aqui ó, no techList, a gente está trabalhando com classe. No techItem, a gente já trabalha no formato de função. E a gente vai modificar uma propriedade chamada default props. Com isso, podemos definir um valor para esta propriedade
quando nenhum valor for passado para ela. Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso código. Então, em primeiro lugar, a gente tira aqui de novo, né? A gente tira esse cara daqui. E aí a gente faz da seguinte maneira, ó. A gente vai pegar e definir esse default props aqui embaixo. Pronto. Então a gente agora, de uma forma assim mais elegante, né, como a gente falou, o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo um valor para a nossa tag aqui, ó, default, quer dizer, padrão. Se não for passado nada, ele automaticamente assume isso aqui. Então a gente vai ver agora na prática como é que isso funciona. Ó. Vamos abrir o nosso tag list e vamos lá, ó, vamos criar um tag item dentro da nossa UL, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, um tag item, só que a gente não vai passar nada para ele. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Lá no nosso tag list, a gente vai vir aqui. Deixa eu ver em que posição aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, dentro da nossa UL, né, onde a gente está mostrando a linha, né, a gente lista, a gente está usando aqui normalmente o TechIt de forma correta, a gente faz a gente varre as tecnologias do vetor e vai mostrando aqui usando o componente TechItem, passando as propriedades direitinho. Só que agora a gente vai passar o TechItem. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Tudo bem. Isso. A gente passa aqui. Então agora vocês observem o seguinte, nós não passamos, né? Ó, aqui eu chamei o componente e eu passei uma chave que é obrigatória, eu já falei sobre isso em uma outra aula. Eu passo a tecnologia como parâmetro para o TechItem receber aqui, ó, e passo também o onDelete. Esse onDelete também é passado lá para o TechItem, está aqui, ó. Só que aqui no TechList, agora a gente acrescentou essa linha no TechList, onde eu chamo o TechItem, o componente, mas não passo nada. Ó. Não estou passando nada. Então, quando chegar aqui, ele não vai receber propriedade nenhuma. Tá? Como a gente está mostrando aqui. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Ó, ele tem que assumir esse oculto. Tá? Ele tem que assumir esse oculto aqui. Então, já salvamos. Vamos lá. Aqui, ó. Você vê que ele já mostrou aqui, ó. Eu chamei o TechItem, como eu não passei nada, por default, ele mostrou aqui a tecnologia. Ok? Beleza. Então a gente continua agora. Vamos lá. Então vamos só acompanhar aqui o material, ou seja, no TechList, conforme vimos na figura anterior, no método render, né, ao chamar o componente, a função tech, passando o valor para a propriedade tech, a aplicação não vai considerar o valor oculto. Tá, tudo bem. Claro, isso aqui, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você chegar aqui e digitar qualquer coisa, vai continuar funcionando normalmente, tá? Sem problema. Mas tem uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Agora eu vou passar uma propriedade para ele, vou passar um valor lá para o meu TechItem. Então aqui, ó, é o seguinte, nós definimos que existe um valor padrão, né, para a tecnologia chamado oculto. Quer dizer, se eu não passar nada, ele recebe o oculto. Então a gente viu isso. Eu aqui no TechList, eu estou chamando o TechItem sem passar nada. Então, o que vai acontecer? Quando eu executo, sempre vai aparecer aquele oculto ali, porque toda hora eu estou passando naquela linha, né? Só que agora, aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai passar um valor, ó, tech igual a expressjs. Tá? Então, vamos vir aqui. Vamos apagar esse express. Vamos voltar aqui. E aqui a gente vai colocar tech, né, que é a nossa tecnologia, é igual
express JS. Beleza. Express JS. Né? Vamos salvar. Se a gente for lá agora, você vê que agora ele já renderizou aqui o Express.js. Ou seja, eu passei a tecnologia. Então aqui no tech não houve nenhum caso que esse tech estivesse vazio. Dentro do tech list eu sempre estou passando esse parâmetro tech. Então não faz sentido ele mostrar isso oculto, né? Por quê? Porque sempre o valor tech foi passado. Ok? Beleza. Então, só recapitulando aqui rapidamente, para a gente poder definir um valor padrão, default, né, que seria o padrão, para as nossas propriedades, para não incorrer nesse erro de repente um valor não ser passado, a gente pode passar um valor oculto aqui. Tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Aí aqui a gente fez uma explicação e tal, né? Tá. Agora é o seguinte, isso a gente fez aqui na função TechItem. Se a gente fosse fazer dentro do TechList, como isso aqui é uma classe, ó, isso aqui é uma classe. Como isso aqui é uma classe, a forma que nós utilizamos para definir um valor padrão para a propriedade é diferente. A gente tem que usar dessa forma aqui, ó. A gente tem que usar esse static default props igual aí o formato JSON, né, a propriedade e o valor. Tá? Só para agilizar o nosso trabalho aqui, eu vou vir aqui, eu já tenho esse código montado aqui. Aliás, não, porque eu apaguei. Vou voltar aqui. Vamos colocar na mão aqui rapidinho. A gente coloca static, default props, static default props igual, e aqui a gente coloca a tecnologia, o formato JSON, né? Oculto. Fechamos aqui, salvamos. Então é dessa maneira que a gente define um valor padrão quando a gente estiver trabalhando com classe. Tá? A gente está trabalhando com função, a gente define dessa maneira que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Maravilha. Vamos agora ver, então pronto, né? A parte do default props era isso aí, que é para definir um valor padrão para uma propriedade é isso aí. Quando eu trabalho com uma função, a gente define aqui ó, dessa maneira, a gente coloca o nome do componente, ponto, default props igual o que a gente quer guardar, né? O valor padrão da propriedade, né? Que eu defini o oculto, né? Para tech, que é o valor da minha propriedade. E quando a gente tem uma classe, a gente define dessa maneira. A gente coloca static, default props, a propriedade igual ao valor. Então, dessa forma, a gente atribui um valor padrão para as nossas propriedades. Beleza. Agora, a gente segue para o conceito de prop types, que é muito interessante quando a gente quer validar as propriedades. Porque vocês vejam bem o seguinte, eu peguei o exemplo aqui ó, desse onDelete. Vamos lá no nosso TechItem. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui. Não vou precisar usar mais isso. Vamos lá no TechItem também. Vamos apagar isso aqui. E aqui ainda no TechList, vamos apagar onde eu coloquei aqui esse Express também. Salvar. Vamos executar aqui, ó. Vê que a gente está mostrando todos os elementos do vetor que a gente criou aqui no nosso TechList, tá?
Esses elementos são esses que estão sendo exibidos aqui, beleza. Voltamos à estaca zero. Então agora vamos continuar aqui falando sobre o PropTypes. Então olha só, imagine que nesse código acima, que o desenvolvedor, ao invés de passar uma função na propriedade onDelete, ele tenha passado um texto. Como o React lidaria com isso? No caso, seria interessante o React avisar ao desenvolvedor que está sendo passado para uma propriedade um valor em um formato que não está correto. Bom, então, só para a gente dar uma repassada aqui, para ficar mais claro, o que a gente está querendo dizer? Olha só. Aqui no TechList, ou melhor, no TechItem, né? Aqui, esse componente TechItem, ele está recebendo dois parâmetros, tech e onDelete. Se a gente pensar no sentido de tipo, o tipo do parâmetro que está sendo passado, esse tech aqui é o que é? É um texto, é uma string. Né? É uma tecnologia que a gente passa. Vamos lá. Ó. Ou é Node.js, ou React.js, ou React Native, né? Ou alguma outra que eu insira dinamicamente. Mas é sempre texto. O segundo parâmetro aqui é esperado o quê? É esperado uma função, esse onDelete. Né? Por quê? Porque esse onDelete ele está associado a esse onClick aqui. Esse onDelete ele vai ser executado, vamos voltar aqui, ó, para a gente ver, ó, ele vai ser executado aqui, ó, para poder remover um determinado elemento. Tá? Então ficou claro para vocês o seguinte: nós recebemos dois parâmetros. Isso aqui é uma função, está recebendo dois parâmetros, e as funções têm os seus tipos, né? Tipo texto e esse tipo. O que a gente está dizendo é o seguinte: você imagina que aqui no lugar de uma função eu colocasse aqui Rubens, entre aspas, por exemplo, como se fosse um texto. Quer dizer, é uma inconsistência, né? E isso é uma coisa que o desenvolvedor, é um erro cometido pelo desenvolvedor, óbvio, né? Isso aqui em tempo de execução talvez nem apresente erro. Então como é que a gente pode alertar o cara que está desenvolvendo que um erro desse pode acontecer? Dessa maneira. O que a gente faz? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que instalar essa dependência aqui, PropTypes. Então a gente vai colocar lá yarn add PropTypes. Vamos lá, no nosso código. A gente vem aqui, vou parar o servidor, yarn add PropTypes. Yarn add PropTypes. Ele vai instalar, a gente aguarda um pouquinho. A gente faz isso aqui. E aí a gente vai fazer essas implementações aqui, ó. Vamos fazer essas implementações aqui no nosso código. E a gente vai explicar com detalhes o funcionamento delas, tá? Vamos esperar um pouquinho. Prontinho. Já vamos subir aqui de novo, né? Nosso servidor. Dev. Então vocês viram a necessidade de importarmos essa dependência PropTypes, tá? Bom, agora a gente faz o seguinte. Em primeiro lugar, a gente importa. Ó, nós vamos abrir o nosso tech item. Vamos importar o PropTypes. No nosso tech item, né, onde a gente está recebendo essas propriedades, a gente começa importando, né, de dentro do PropTypes que a gente acabou de instalar, né, a gente vai importar o PropTypes. Então a gente vai trabalhar com isso aqui, né? Isso aqui vai representar tudo que a gente tem nesse componente aqui, né? Nessa biblioteca aqui, PropTypes. Tá? Então agora a gente já pode usar. O que a gente vai fazer depois de fazer essa importação? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai implementar o quê? Uma validação para essas propriedades. De que maneira? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui
Antes de exportar, né, o componente, a gente coloca assim, item, que é o nome do nosso componente, item, ponto prop types. Isso aqui, opa, isso aqui vai ser igual. Quais são os tipos que a gente vai atribuir para as nossas propriedades? Isso significa o prop types. Quais são os tipos que a gente vai atribuir para as nossas propriedades? Em primeiro lugar, vamos começar com o tag. A gente recebe o tag. Então aqui eu vou ter que dizer qual que é o tipo do tag. O tag é um prop types do tipo string. Então eu coloco aqui, ó. É um prop types do tipo string. Prontinho. Opa, vírgula aqui. Então, agora eu já estou definindo o tipo dele. A mesma coisa eu vou fazer para o onDelete. Então eu vou dizer aqui, ó, onDelete, dois pontos, qual que é o prop types do onDelete? Eu vou dizer que o prop type dele é uma func, ele é uma função. Poderia parar por aqui, mas eu ainda vou dizer o seguinte, que ela é obrigatória, is required. Vou dizer que ela é obrigatória. Dessa maneira, eu estou aqui implementando uma validação em cima. Tá? É claro que isso aqui vale apenas para o desenvolvedor, e eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, olha só, nós já fizemos, né, todas essas implementações. Então, agora, a gente imagine que alguém que esteja desenvolvendo faça o seguinte, olha, a gente vai voltar lá no tech list e vamos novamente informar aqui um tech item. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos voltar aqui no HTML para vocês entenderem legal. Né? Seguinte, ele só lista aqui, ó, ele só lista aqui os elementos que estão no vetor. Vamos contextualizar aqui, tá? Então ele só lista o que está no vetor. Beleza. Só que quando eu digito alguma coisa aqui, ó, aqui no nosso HTML, ó, quando a gente digita alguma coisa, a gente tem um input, né? Que recebe o texto que é digitado, e aí tem todo aquele processamento que eu já expliquei aqui hoje, inclusive, né? E que no final das contas, quando eu submeto, o que ele faz? Ele executa esse handle submit, que vai pegar o que eu vou digitar aqui, por exemplo, e joga para dentro do vetor. Então, ele cria um elemento aqui dinamicamente. Né? Então, o que eu vou voltar a fazer novamente? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Além de listar o que está no vetor, eu vou mandar ele listar por minha conta um tech item. Ok, então eu mandei mostrar. Só que é o seguinte, quando a gente mostra que vocês viram o tech item, eu tenho que passar os valores. Olha, se eu não passar os valores, o que ele vai mostrar? Ele não vai mostrar nada. Só que agora eu estou validando, ou seja, ele vai esperar alguma coisa. Se eu não passar nada aqui, o que vai... Vou salvar isso aqui, né? O que vai acontecer? Esse tech item aqui, quando ele receber esses valores, ele vai esperar uma string para o tech e vai esperar uma função para o onDelete. Então, olha só. Vamos voltar aqui no nosso documento. Olha só. Então, quando a gente salvar a aplicação, olha o que vai acontecer lá no nosso navegador. Automaticamente, o que ele fez? Tá? Antes da gente olhar o código, vamos ver. Quando eu salvei, né, ele remonta tudo.
ele pega esse vetor aqui e vai listar. Só que ele vai listar também esse elemento aqui, ó, que não tem nada. Então eu volto aqui no navegador e olha. Ele mostrou um nada aqui, né? Mas olha só, vamos inspecionar o código. Olha só. Vou até botar a lupa aqui para vocês enxergarem o que ele mostrou aqui no nosso código. Olha aqui, ó. Ele disse aqui na console o seguinte, ó, advertência. Houve uma falha no prop types. Que tipo de falha? O prop, quer dizer, a propriedade onDelete, ela está marcada como obrigatória lá no nosso tag item, que é o nosso componente tag item. Mas o seu valor, ele está indefinido, ou seja, a gente não passou o valor. Tá? Quer dizer, é por isso que a gente colocou para vocês que isso é uma coisa para o cara que está desenvolvendo, né? Porque o usuário não vai ler a console, né? Não vai analisar a console, tá? A gente volta aqui, né? Então, acho que ficou claro para vocês a importância no caso do próprio types, né? Quer dizer, ele apresenta um erro informando que a propriedade técnica está marcada como obrigatória, tá? Mas que o valor não foi informado. Ok? Então, a gente fechou essa parte inicial que a gente ia falar sobre default props. Deixa eu fazer aqui uma limpeza de novo em tudo que eu fiz aqui. Vamos tirar esse carinha daqui. Tirar esse carinha daqui. Vamos salvar. Acho que foi só isso que eu mexi aqui, né? Aqui no tech item também. O que mais que eu fiz? Eu vou manter essa validação aqui sem problema, tá? Isso aqui eu vou manter. Beleza, então agora a gente vai para a segunda e última parte da aula, que a gente vai falar sobre o ciclo de vida de um componente. Esse é um assunto também muito interessante e vai ser bem legal para vocês entenderem. E bastante útil também, em termos práticos, até porque a gente vai aprender um conceitozinho aqui. Na verdade, a gente vai aprender um recurso que o nosso navegador nos oferece e que talvez vocês não conheçam, tá? É uma coisa assim bem interessante. Então, vamos lá. Bom, continuando aqui, a gente vai estudar o ciclo de vida, né, de um componente. A gente vai dividir esse ciclo de vida em 3 fases. Quando o componente aparece na tela, quando existem alterações nas propriedades ou no estado do componente, e em terceiro lugar, quando o componente deixa de existir. Vamos focar nesses 2 primeiros, tá? Quando o componente deixa de existir, a gente não vai entrar a gente não vai mostrar isso aqui na prática, mas por esses 2 aqui vocês já vão ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, vamos primeiro, antes de botar a mão na massa, vamos entender. Olha, a gente está definindo o quê? A gente está definindo o componente, por exemplo. O componente que está listando esse cara aqui, ó, essas tecnologias, que componente é esse? É o tech item. Né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando o componente é exibido, quando ele aparece na tela pela primeira vez, quando eu exibo um valor na tela, automaticamente o React me permite fazer algum tipo de implementação. Tipo assim, quando isso aparecer, você faz um procedimento. Quando há uma alteração, por exemplo, digamos que a gente foi e digitou um valor lá para o componente. A gente informou um valor qualquer. Houve uma alteração. A gente alterou a propriedade lá no estado. Então, a gente pode também executar um procedimento qualquer. Tá? Eu até mostro isso aqui. Ó. Vamos começar o seguinte. Vamos começar inserindo aqui esses nossos componentes. Vamos começar pelo método componentDidMount, que é o primeiro método que é executado sempre que aparece na tela.
né? Quando aparece o componente na tela, ele executa esse método aqui, o componente did mount. Então, eu posso definir esse componente. Então, vamos lá. Componente did mount. Vamos lá na nossa classe TechList. Vamos definir aqui depois dos estados, né? A gente vai definir aqui. Componente did mount. A gente coloca esse cara. Componente did mount. Beleza. E aí a gente faz o seguinte, ó. Aqui, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso que eu comentei agora há pouco. Só vou repassar que eu faço referência a uma coisa bem legal aqui, ó. Quando aquele componente TechItem, por exemplo, quando ele aparece, ó, a gente pode fazer algum procedimento em JavaScript, óbvio, né? Por exemplo, a gente pode buscar algum dado numa API externa, assim que for exibido o componente na tela, né? Então, no momento em que ele aparece, em que o componente está exibido na tela, a gente pode fazer uma chamada API, pegar os dados e preencher lá o estado, né? Que é inclusive o que a gente vai fazer dentro desse did mount. E a gente vai aproveitar aí também para já ver o componente did update. Esse cara aqui que a gente vai também... Vamos já codificar esse cara aqui. Vou colocar já o escopo dele. Componente did update. Beleza. Vamos limpar o nosso vetor de tecnologias. Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos salvar. Então, agora que eu salvei, o que acontece? Ele vai renderizar na tela as tecnologias, só que não tem nada. Então, o que ele vai mostrar lá? Ele vai mostrar nada, né? Ele mostrou apenas a caixinha de texto e aqui o botão. É claro que se eu digitar aqui, ó, se eu digitar, ele vai refazer numa boa, sem problema, né? Eu apago e tal. Agora, quando eu atualizo a página, ele já não traz mais nada, porque eu limpei o vetor. Tá? Então, agora o meu vetor, olha, inicializei vazio. Okay. Bom, este componente é executado sempre que houver alterações nas propriedades ou no estado de um componente. Eu estou falando de quem? Estou falando agora do componente did update. Na definição do componente did update, pode-se declarar como parâmetros a propriedade e o estado no momento que são recebidos, com valores anteriores a uma alteração a ser realizada por meio dos parâmetros prevProps e prevState. Já dentro do componente didUpdate, podemos acessar a propriedade estado após a alteração por meio de thisProps e thisStates. Para verificar se houve alguma alteração no componente, basta compararmos o prevProps com o thisProps e o prevState com o thisState. Bom, antes da gente implementar isso, só para vocês entenderem o que a gente quer mostrar, vamos ver aqui, ó, o seguinte. Olha só. Imaginem que eu estou com a minha tela aqui, ó, que eu vá digitar qualquer coisa aqui. Tá? Então, num primeiro momento, qual que é o valor anterior? Que a gente chama aqui, ó, a gente chama de prevState. Qual o valor anterior do nosso estado? Bom, no caso do text, valor vazio. No caso do newText, é um valor vazio. Então, quando a gente digita qualquer coisa, se eu digitar aqui o express JS e clicar no enviar, ele adicionou, né, um cara novo. O que acontece aqui dentro do nosso código?
acontece o seguinte. Dentro desse método, eu posso receber como parâmetro para essa função, component did update, eu posso receber nessa função aqui, ó, esses caras. O parâmetro, por exemplo, prev state e this state. E aí, o que eu vou fazer? Ou melhor, o parâmetro que eu recebo é só o prev state, tá? O this state eu não preciso receber como parâmetro, porque eu já uso o this aqui para fazer referência a ele, tá? Esse prev state vai mostrar, por exemplo, que o text do meu estado, o prev state dele era vazio. E o this state? O this state é após a alteração, é por isso que é o component did update. Após a alteração, qual é o valor do meu estado? Após a alteração, o text agora express.js. Então, o que eu posso fazer aqui é de alguma maneira usar uma lógica em que eu posso comparar, ó, o valor anterior daquela variável. Por exemplo, a minha variável text do meu estado, o valor anterior é igual ao valor atual? Se for diferente, de repente eu posso fazer alguma coisa, que é o que a gente vai mostrar na prática daqui a pouquinho, tá? Que é o que a gente vai implementar e mostrar uma utilidade para isso. Mas a ideia é essa. Como é que a gente vai implementar isso? Vamos lá. E aí, antes de falar sobre esse exemplo, só com um comentário. Quando o componente deixa de existir, ele executa também esse método aqui, ó, componente willAmount, que a gente poderia usar, não tem um exemplo aqui, né, para a gente poder aplicar, mas isso poderia, de forma similar, né, ao que a gente está fazendo com o componente did_mount e componente did_update, tá? Bom, para a gente ver na prática esse ciclo de vida de um componente na nossa aplicação, nós vamos salvar as nossas tecnologias. Agora vem uma novidade para vocês aqui. Num banco de dados do navegador chamado Storage. E a gente vai usar muito isso aqui, tá, gente? A gente vai usar muito isso aqui. Esse banquinho de dados do navegador chamado Storage. Que nos permite armazenar algumas informações para o usuário. Tá? Então, dentro desse nosso navegador aqui, ó, a gente tem um banquinho de dados. E a gente vai ver, ó, vou clicar, deixa eu primeiro iniciar tudo aqui, deixar tudo zerado. Eu vou inspecionar o código. Vou mostrar para vocês que aqui, ó, deixa eu abrir a lupa. Aqui em cima, na inspeção dos nossos elementos aqui, ó, a gente tem um carinha aqui chamado Application. Tá? Esse cara aqui, ó, ele tem um local storage. Aqui dentro, isso aqui é um banquinho de dados, que eu posso armazenar os valores, por exemplo, do meu estado. Por exemplo, as tecnologias, eu posso armazenar. Então, deixa eu fechar isso aqui. Qual que vai ser a lógica, pessoal, para vocês entenderem o que eu quero fazer antes de fazermos? Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho nada, né? Vocês viram que o meu vetor aqui, ó, está vazio. O text está vazio. Porque agora eu já não estou definindo nenhum valor. Eu vou fazer o seguinte. Sempre que a nossa aplicação está iniciando, bom, eu não listo nada. Por quê? Porque o text está vazio. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Quando eu digitar aqui as minhas tecnologias, eu vou salvar no banquinho de dados, aqui no meu storage, no local storage. Vai ficar guardadinho. Tá? Bom, qual que é a estratégia que eu vou usar para isso? Eu vou usar o componente did update. Quando houver uma alteração no meu estado, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma lógicazinha aqui para quê? Para poder pegar esse cara e jogar para o meu banco. Beleza. E depois, qual vai ser a outra implementação que eu vou fazer? Imagina que eu inicializei a minha aplicação, quer dizer, o componente não aparece? Quando eu mando aqui atualizar a página, ele não aparece, tipo assim, pela primeira vez?
Quando ele aparece pela primeira vez, ele executa qual a função, qual o método? Componente didmount. Então, o que eu vou fazer aqui dentro desse método? Eu vou perguntar o seguinte, olha, se esse vetor, se o text estiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou buscar do banco de dados, eu vou ler o banco e vou jogar para dentro do text. E aí ele sempre vai mostrar aqui o quê? Os valores atualizados. Quer dizer, eu nunca mais vou perder. Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai estar salvo no banco. Então, quando eu reiniciar, o que ele vai fazer? Quando ele vai montar de novo, ele vai pegar o que está no banco e vai jogar aqui para dentro. Ele vai remontar sempre esse vetor aqui, de forma dinâmica. Essa é a ideia que a gente vai implementar utilizando esses dois métodos, esse conceito do ciclo de vida. Então, quando o componente aparecer, eu busco no banco de dados os dados guardados. Quando ele fizer qualquer alteração, eu vou e atualizo o banco de dados. A gente vai fazer assim. Tá? Agora vamos na prática, né? Vamos ver isso, como é que vai ficar o nosso código. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então a gente definiu aqui o vetor vazio, né? Vocês viram? Tá limpinho aqui, né? Legal. A gente vem aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos começar com o componente de update. Tá? Em seguida, vamos implementar de uma forma bem performática essa solução utilizando o componente de update, pois ele é executado sempre que o estado muda, né? Estado, state, muda. Então a gente vai colocar isso aqui, ó. Como a gente só vai usar o estado, eu vou colocar aqui, ó, esse underline. Esse underline indica o seguinte, ó, eu não vou usar. Eu poderia usar aquele prev, vamos voltar aqui, ó, o prev props. Poderia, se eu quisesse pegar um valor anterior de uma propriedade, mas não é o caso. Poderia, da mesma forma que eu vou fazer com o estado, eu poderia fazer com as propriedades também, tá? Bom, aí eu vou usar aqui o prev state. Então, eu vou colocar aqui, ó, prev state. Maravilha, né? Eu explico, né, essa jogadinha do underline e tal, né? Bom, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar esse if aqui, ó. Esse if. Vou dar um Ctrl C. Vou agilizar aqui o nosso trabalho. Vou dar um Ctrl V para poder listar. Beleza. Olha, primeiro eu vou explicar, depois eu vou ler isso aqui para quando vocês forem estudar, se de repente esse meu texto não ficou muito claro, para vocês entenderem. A ideia aqui é a seguinte, ó. If prev state ponto text for diferente de this state ponto text, observem que eu tenho que definir o parâmetro prev state que eu estou usando aqui. Agora, o this state, não preciso, né? Porque eu já estou fazendo referência, ele está pegando o objeto, né? No caso, text, né? Lá do meu estado. Então, ele está comparando o seguinte. Então, olha, minha aplicação começou agora. Comecei agora. Esse cara está vazio. Então, ó, prev state é diferente de tal. Quer dizer, quando o componente abrir na tela, como não tem nada no didmount, ele não vai executar isso aqui. Agora, quando eu digitar alguma coisa aqui e clicar no enviar, aí o que ele vai fazer? Houve uma alteração, não houve uma alteração no estado? Houve uma alteração. Eu alterei o estado, eu alterei o text. O text está dentro do meu estado. Ó. Então, quando eu altero o text, ele entra aqui. Quando ele entra aqui, a gente pergunta, o text do meu estado anterior era vazio. É diferente do meu text atual? É, porque agora ele está com valor. Aí o que eu vou fazer? Agora vem a novidade. A gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente vai pegar e atribuir ao local storage, que é o nosso banco de dados, o valor da propriedade. Eu só vou ler para vocês isso aqui para ver se ficou claro. Olha, se está claro. Olha, a verificação acima envolveu o text. Ah, sim. Legal, deixa eu te explicar isso aqui para vocês. Olha, por que eu coloquei esse text aqui? Por que eu não coloquei o prev state e o state somente?
Porque eu estou verificando tax. Eu estou querendo validar o valor anterior de tax. Por quê? Se eu colocar o prev state e o this state somente, eu vou ter problema. Sabe por que eu vou ter problema, pessoal? Lembra que eu disse para vocês que quando a gente digita alguma coisa aqui, ó, vocês estudaram isso no código, né, comigo, né? Olha aqui, ó. Aqui no nosso input a gente tem o onChange. O onChange executa o handle input change. Esse handle input change, qualquer coisa que eu digito, ele alimenta aquela nossa variável chamada newTech. Aqui, ó. Olha o handle input change, ó. Ele alimenta a newTech. Tá vendo? E a newTech está lá dentro do estado, quer dizer, eu estou alterando o estado. Então, toda hora, cada letra que eu for digitar, ele vai ficar entrando aqui no componente de update. Eu não quero isso, eu só quero que ele entre aqui quando o text for alterado. Ou seja, é quando o cara terminou de digitar a palavra e mandou. Aí ele vai pegar tudo isso aqui e jogar lá para dentro. Tá? Essa é a ideia. É isso que eu estou explicando aqui. Ó. A verificação assim, o text por quê? Por que não se verificou apenas o state? Porque quando o usuário digita, por exemplo, Rubens, o state mudará, pois a variável newTech pertence ao state. E o componente de update executará 6 vezes, que eu digitei Rubens, ó, tem 6 letras. Né? Mas como pretendemos gravar no storage somente né, quando mudar o estado state do text, quando o usuário termina de digitar o nome completo, né, haverá mudança no estado de text. Por isso, nós utilizamos o if acima, fazendo referência só ao text. Utilizamos o text no if, como pode ser visto acima, que a gente mostrou. Caso a condição seja verdadeira, faremos a seguinte atribuição. Aí a gente agora atribui isso aqui. Ó. Então, agora a gente vai ver aqui. Ó. O que a gente faz? Ó, local storage é o nome do nosso banquinho de dados. Ó, vamos lá no navegador? Vamos lá, ó, conferir aqui. Ó. Local storage. Vamos chamar a lupa? Vamos chamar a lupa aqui. Ó, é local storage. Tá? É aqui dentro que vão entrar os nossos valores. Tá? A chave e o valor. A gente vai entender isso aqui. A gente vai ver isso aqui na prática. Tá? Bom, o que eu vou alterar dentro do meu storage? Os itens. Então, eu estou usando aqui o setItem. Tá vendo, gente, aqueles conceitos que nós vimos lá naquela disciplina de Java, né? O set, get, né? A gente usa isso sempre que a gente vai trabalhar com orientação a objeto, que é o caso. Então, eu modifico o item. E qual a modificação que eu vou utilizar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui a minha propriedade text, que é o meu valor, né, da minha variável, vai receber o valor da tecnologia. Só que o local storage ele só trabalha com JSON. Por isso a gente tem que usar essa classe JSON com esse método string né? If, né? Que faz isso, ele pega e converte esse valor aqui, ó, numa string. E aí ele joga para dentro de text. Tá? Beleza, vamos ver aqui no nosso materialzinho. Ó, o local storage receberá o item com 2 parâmetros. No primeiro parâmetro, damos um nome para o que foi armazenado. No segundo parâmetro, como o local storage não aceita arrays, precisamos transformar o dado do array em JSON. Então a gente vai ver como é que ficou isso aqui. Ó. Tá? A gente vai salvar o código agora. Né? Eu já abri aqui né, o nosso para inspecionar o nosso código, né? E a gente vai fazer isso aqui na prática agora. Já salvamos aqui, né? Então vamos ver isso aqui funcionar na prática, pessoal. Então olha só. Já estou com esse carinha aqui aberto. Eu vou digitar aqui, vou começar com o Node.js. Vou enviar. Vamos ver aqui.
Ele não jogou no storage. A questão é a seguinte, eu não sei se o problema pode ser este, mas eu fiz um teste anterior e o que acontece? Eu limpei o meu storage, né, porque eu fiz um teste, né, eu fiz ensaio antes, e aí eu estava com o valor aqui. Ah, não, eu não salvei aqui. Acho que foi por isso. Bom, é isso mesmo. Então vamos de novo aqui. Eu tinha feito anteriormente esse teste, agora ele salvou. E o que aconteceu? Quando eu fui rodar novamente, né, ele estava mantendo aqui o storage, né, quer dizer, banco de dados, né. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que limpar o storage para poder agora estar mostrando para vocês, né, nessa versão da nossa aula online, né. E aí eu fiquei com receio de ter algum problema, mas deu tudo certinho. Deixa eu chamar a lupa aqui de novo para vocês verem, olha. Olha só. Quando eu cliquei aqui, né, quando eu enviei, o que ele fez? Ó, ele pegou o valor, né, que eu defini para ele, né, da minha chave, a minha propriedade, que é o item, que nós adicionamos no banco, e aqui ele colocou o Node.js. Agora a gente vai adicionar aqui, por exemplo, o vamos colocar o React, né? React.js. A gente envia. Ah, tem que ir para o banco, ó. Node React. Agora, olha, se eu remover, é também uma alteração. Então, quando eu altero, sempre que eu altero, ele vai e remonta. Então, se eu alterar isso aqui, ó, sumiu. Tá lá só o Node. Tá? Maravilha. Então, o nosso banco de dados, ele já está sendo salvo. Tá? Já está tudo aqui no banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Quer dizer, no nosso código, esse componente did update está funcionando certinho. Só falta a gente implementar agora o did mount. Quer dizer, quando eu atualizar a minha página, o que ele tem que fazer? Ele tem que montar aqui não vazio, mas ele tem que buscar do banco. E isso a gente não fez ainda. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha. Bom, aí isso aqui já mostrei, né? Para vocês, né? Também e tal. Legal. Então, agora a gente vai utilizar o did mount, como eu estou colocando aqui, ó, para carregar as informações que foram gravadas no local storage, assim que o nosso componente inicializar. Então, a gente já cadastrou algumas tecnologias, né? Vamos colocar mais uma aqui para poder fazer como a gente tinha anteriormente. Vamos colocar aqui o React.js. Vamos lá, vamos colocar aqui também o React Native. Beleza, lá. Estão as três lá no nosso banquinho de dados, certinho. Agora, o que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? Vamos fazer a implementação lá no nosso componente did mount. A gente vai fazer essa implementação aqui, ó. Deixa eu copiar aqui para poder acelerar nossa aula. Copiei isso aqui. Venho aqui no did mount. Venho aqui no did mount. Ctrl V. Beleza. Bom, a leitura aqui é muito simples, olha. Ou melhor, o entendimento, né, dessa nossa leitura aqui é muito simples. O que a gente está fazendo aqui? Nós não temos aqui o nosso text, que é o nosso vetor, né, de tecnologias. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, a gente vai definir essa variável que vai fazer o seguinte: quando a gente atualizar a página, quando eu chegar aqui e der um clique nesse botãozinho aqui, ó, ele vai exibir o componente pela primeira vez. E aí, quando ele for exibir, ele vai entrar aqui dentro. Quando ele for entrar aqui dentro, olha, lembrem, observem que quando a gente alterou, a gente usou o set item para a gente modificar o valor do text, que é o nosso vetor. Agora, eu estou querendo obter, então eu estou usando o get item. Quer dizer, eu leio os valores
gravados aonde? Lá naquela minha variável do storage, naquela chave, eu pego tudo isso e jogo para dentro de text. E aí, pessoal, eu faço o seguinte if, olha, se existir alguma coisa no text, você atualiza, tá? Porque pode ser que, de repente, eu estou começando agora a aplicação, não tem nada no meu banco, não tem nada aqui dentro. Se eu começar agora, tem que mostrar vazio mesmo, como não tem nada aqui, tá? Então, eu não posso mandar atribuir para o meu vetor de tecnologias alguma coisa que não existe. Então, se eu não tiver nada no banco, eu não vou mostrar. Então, esse if aqui é só para isso. Ele só vai atribuir o valor para o meu vetor de tecnologias com as tecnologias do banco se existir alguma coisa lá. Então, agora, ó, tem que salvar, né? Vou salvar aqui. Então, agora, o que teoricamente aconteceria se eu não tivesse o local storage? Ele teria limpado, né, o nosso vetor, porque o nosso vetor está limpo, ó. Ele começa limpo. Agora vejam o que aconteceu. Ó. Ele manteve. Ele manteve. Então agora se eu clicar aqui, ó, eu posso clicar aqui à vontade. Então agora eu venho aqui, coloco aqui o Express, JS e envio. Ele criou dinamicamente, quer dizer, o meu vetor ó, continua vazio, mas ele botou agora no banco. Agora no banco, ó, eu tenho esses caras aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos chamar a lupa aqui para poder facilitar o visual. Olha, Node, React, React Native e o Express. Então, se eu atualizo aqui, ó, o que acontece? Ele mantém. E agora não perde mais. Eu posso fechar o navegador, desligar a máquina. Quando eu voltar com ele, ele vai lá no banquinho e vai pegar o cara. Ele só vai limpar esse banco se eu der esse clear storage aqui, como eu fiz, para poder fazer essa sessão com vocês. Tá? Só nesse caso. Fora isso, ele mantém naquele banquinho de dados. Muito interessante esse local storage e é muito útil também. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é exatamente isso. Eu fiz aqui mais ou menos uma configuração para vocês depois estudarem, né? Mostrando que aqui o vetor está vazio e que nesse momento aqui ele faz a carga dos valores. Tá? Bom, o que nós vimos na aula de hoje? Aprendemos dois conceitos assim preciosos, que é o conceito de default props e prop types, e ainda o conceito relacionado ao ciclo de vida de um componente no React. E foi extremamente útil para a gente poder ver essa aplicação aqui funcionar de uma forma muito legal, muito interessante. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Né? Espero que vocês tenham entendido. A gente termina então esse primeiro momento.